Hello? Eu já vejo os comments. Vem aí. Alô, Fortnáticos. Ai, ai. O coco dá vida. Dá, sim senhora. Eu vou tomar mesmo isto. Alô, Fortnáticos. Opa! Hello, hello. Duas P90. Ah, pois. Ora! Oh, mano, este gajo também.
The hell, estão boedas aqui. Combatezinha do papai. Então. Ai, vou tomar mesmo um médico, não quero saber. Os bagalubos. Bagalubos.
Oh, mano, este gajo é bué da chato. Oh, que snipada que tu levaste, oh menino. Eu já morri. Você está bué de longe. Cura boa. Dois de dano, não. Foi este gajo tinha de me tirar todos os metros. Agora estou sem metros. Quer dizer... Então, olha... Bora. Não quero isto, ó burro. Aí a cura boa. Olha que fixe, mano. Os gajos estão maus também. Bora! Olha! What? Este gajo matou-me da onde também?
Ai, este gajo é tão louco. Ai, opa. Ai. Ai, porque... Epic partner. Que piada. Alô? Hi. Tu és português? No. Uau! Boas maneiras. Ah, pois. Jump! Jump! Alô? Hello? Sorry. Hello. My bad. Yo, land at PP and go doghouse? You speak Portuguese? No, I don't, by the way. Okay. I speak Mr. Frisian. Okay. I have a Basically, sniper. he's a YouTuber and I speak like him. I I've got don't a speak giggle as well. English very well. It's alright. Because one of my mates at school don't speak English very well. His name's Raoul. You sound kinda like him. Oh I've got a bolt and a beagle. Wow. Big shield. Alright. All I've got is bolt and deagle. And crash pad, but you know. People. Yeah, 1 minute. Oh, you push. Swing, swing. Ow. Help, help. Ah. Did you knock? No.
Help, 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 help. I can't, I'm really low. Oh, yes. Oh. Did you get them both? Did you get them both? Oh wait, it's doghouse, isn't it? Yeah. I've got top flash on me. You season your first season. It was season 7 on my this PS4, but yeah, all around those OG season 0. I'm playing season 6. 43, I think. Yep, tier 43 and tier 40. Oh, come here. 1 minute. I've got minis. Oh, well, can I carry? I've just got 6, so I can carry those. I can carry if you want. How many minis? What? How much minis are there? Okay. Like 1, 2, or 3? Oh, people. Where? How do you know? Oh yeah, I saw. One knock. First. Help. What? Yes. Alright, dude. Let's go. Let me just get this loot because I kind of need it. John Cena. Okay, alright. I officially think I am good at the game. Watch me get smart now. Minecraft. There's a boy. Let's go. Let's go. Let's go, dude. Yeah, boy. I've already got 2 kills. PP wasn't really that much of a hard threat. No. PP was a pretty easy one. I'll say we can go deeper into circle. How about you? I'll say we can go deep. I'll for shotgun. There's attack AR. Armo for shotgun. But you want a pump? Do you want a pump? What? Do you want this one? A pump shotgun?
Wait. Follow me. Não é isto. Place the launch. Ammo for shotgun. I'll place the launch pad. You coming? Yeah, I see. Ammo for Have you got the shotgun. wind rider? Please. Hello? Hello? Ammo for Hello? shotgun. You what? I've got a shotgun. No! Come here. Ammo for shotgun. No! Shotgun. This. Thank you. It's alright. Sorry, I can't really understand you, but I'll try my best. I'll say we've got a pretty good zone. Ho ho ho. Alan, look at this. I said it's 30, yeah? Guys, this is real tense. I'm crying because... Look at it. No, man. the bus codes. I don't care. Mas eu preciso de material. Rotate the circle. Come to me. Oi.
Hello, where are you? That guy down there is low. That guy was pretty low. He's probably healed. Oh my gosh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. 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 Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye. Bye 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 bye. Bye. Bye 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 bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Bye 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 sky. Bye 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 cansava. Bye bye bye. Eu sou muito boa. Oh my god. Battle Pass. O que é que eu tenho para fazer? É isto aqui. O que é que isto faz? Muito bem, muito bem. Esta é fixe, esta é fixe. Esta também é bada fixe, calma. Deixa eu ver que absurda. Acho que vou com esta aqui. Uau, oh my god. O meu coisinho está a ficar tão fixe. Mentira, está uma bosta, mas tudo bem. Meu, tá mesmo bosta. O que é que eu estou a fazer? Acho que vou meter assim, calma lá, uso espinho. Isto é o quê? Isto é da ponta, deixa estar. Isto é do quê? Não. Quero isso, soft color. Darará. Eu acho que este fica mais fixe. O botão. Depois eu meto este aqui. Isto fica uma bosta. Vou meter este aqui. O hambúrguer eu devia ter posto outra cena. Isto aqui eu vou pôr o quê? Eu ainda não vou fazer isso. O rasto. Eu gosto do roxo. Não. Isto aqui. Ai, mano, isto é uma bosta este. Hello. Onde está o gajo que me convidou agora? Uau, não vou à procura dele.
Oi. Cubo. Então. Alô? You listen me? Alô? Oi. Espera, quem é que está falando? É o Bera IB. O Fónix. Esse aqui era o gajo da partida. Estás fora. Peraí. Tens de jogar esta bosta? Que é isto? Opus apresenta It a People. É com a cena do racismo nos Estados Unidos. Debate do racismo nos Estados Unidos, apresentado por... Muitas pessoas, é. Muitas pessoas, é de ser. Pera, isto é o quê? Ok, já sei. O que é o quê? É aquilo, estás a ver aquilo? É isso mesmo. Ih. Ok, é mesmo este que eu quero. Eu estou a customizar o meu coisa. Ai, vou meter rosinha. Não, que este aqui fica muito podre. Acho que vou meter branco. Mais. Nada. Este vai por dentro ou o quê? Espera. Vai-se por dentro. Ai, que caralho, também. Ai, que caralho. Oh my god. Realmente tu. Espero bem que este modo não saia do Fortnite. Ora, mas isso é bom. Muito bom. Não, então, não amanhã quero em isso. esquadrões. Ou três. Não, eu quero é que venha tiro certeiro e esses modos assim, porque só vem também os modos mas quem do é que liga chinês. a Festa Royal? Eu não, puto. O quê? A sério. Festa Royal, para que é que metem essa merda? Tiram essa bosta. Metem o tiro certeiro e o armaciço. Yeah. Tiram essa bosta de Festa Royal. Olha, na season passada não houve nenhum modo assim destes. Porquê? Porque estava lá o modo dos agentes. Antes estava lá aquele do A cena dos agentes. gente, local de entrega. Era uma cena assim. É distribuimento chapada. Vens para onde? Vens para aqui, vens para aqui, vens para aqui, vens para aqui, ou para aqui, ou para aqui, vens para aqui, não, vens para aqui, não, vens para aqui, vens para aqui. Ui, é para jogar tryhard. Claro, o menino mano, está. armas lendárias, um gajo. Olha, noutra partida a primeira arma foi uma sniper pesada. Fiquei lá Olha, eu quem é assim. que estava aqui? Ok. Estava ali uma lhama uma vez, estava ali uma lhama acima, tem lá 4 gajos. Vim para esta casa do aleatório, estava aqui uma lhama, os gajos foram todos lá, o gajo meteu o pé, fugiu, voltou, fiquei a 400 de cada metro. Eu estava aqui nesta casa, depois dei aqui no telhado, abri o baú, veio uma secar e eu assim, ai que bom.
Os gajos estavam, a lhama estava exatamente aqui. Imagina que vinha uma shotgun. Pá, matei tudo. Já, mataste tudo. Eu estou aqui na casa. Estou todo bugado. Matei já um. Mas para tu vais na picareta, ó noob? Tu vais na picareta, ó noob? Penugenta. Vem cá. Tem cura. Olha que eu estou com a picareta de novo. Gajo. Ai, mano. Não construiu. Não! Ai, puto, juro-te, eu mato-te. Vai. Não consigo dançar nada. Isto está tudo bugado. Ai, menino. Vem cá. Eu tenho um. Usa só quando eu acabar de usar. Estás a ouvir? Puta. Tenho um bico, vou tomar um bico. Ah, tá bem. Dá-me um mini shield. Estás a ouvir? Só tenho uma penugenta, portanto não posso fazer isso lá. Vamos fechar. Eu também tenho uma penugenta. Vai, dei bué de dano. 13. Constrói. Aí, eu zero para a minha vida. Ai, é o menino. Esse gajo. Filha da puta. Oh, mano, esses gajos estão cheios de ARs e shotguns de caraças. Vem para aqui. Não, eu estou sem match. Ok. Vamos embora, foda. Não, vem para aqui, ô Zeca. Estás com medo, ué? Olha ali, os gajos já foi. Anda. Confia. Tu tens uma pistola, foda-se. Que é que não, e tenho uma penugenta. Vai. Filha da puta. Bora lá, tens roupa. Bora. Não tenho. Se tivesse, já tinha matado todos. Deixa-me ficar com essa pump. Eu dou 200. Tá bem, fica lá. Meu kit! Ei, olha para a minha vida. Pera, usa. Usa que eu vou spamar na cabeça. Eles também estão a curar, os dois. Eles não estão aí. Os gajos estão lá em baixo. No andar de baixo. Vem para aqui. Só que tu estás a meter essa merda. Calma. Matei uma. Ah, putz. Ele também me matou. Vaza. Está a dar em baixo. Ele vai-te meter um rocket. O gajo que te mataste devia ser o que tinha o rocket. Eu tinha um rocket. Eu estava a ver! Filha da puta. Ai, puta, esse gajo é tão zorolho, mano. Zorolho? É uma boa palavra. Zorolho. Mano, eu só O problema foi o rocket. É que eu não vi que ele tinha a rocket. Eu pensava que ele tinha aqui uma shotgun qualquer. Mas não, era uma rocket. Vamos tomar rocket. Não sei como é que tu morreste. Estava já na frente. Eu é que morri. Está gira. E que o rocket estava na área, o burro. Tu foste. Num rato. Mira cavalo. Cala-te. Sabe fazer... Cala-te. Cala-te. Calou-se. Cura. Estás a ouvir? Cala-te. Estás a ouvir? Cala-te. Ui, olha-me esta engenheira. Vamos entrar na cara da engenheira. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Vou entrar na cara deste Olha mundo. para este. Olha aqui.
onde? Bora para Fontes salgadas, fontes salgadas. A autoridade. Ok. Não vale a pena, não tem a arma mítica. Não, eu não estou a dizer isso. Vai lá que é bastante grande, se calhar. Ya, mas tu vais morrer porque tu és noob player. Olá! Ai, mesmo aqui. And his Olha a name barca. is John Cena. Bring it to the Vamos cair no mesmo sítio. Puta do gajo. Está a cair aqui o lobby inteiro. Eu vou para ali, mano. Eu vou para ali. Vem para aqui, vem para aqui. Ninguém caiu aqui, impressionante. Fogo. Só que a gente vai na casa! Matam! Eu vou matar. Sai, sai, sai. Está morta. Eu vou dar sacode. Ah, aqui o gajo. Dá-me a pistola. Toma dele, toma, dá finish no gajo. Eu tenho 2 bigos, toma aqui um. Eu tinha atadeiras. Vem para aqui. Eu tinha atadeiras. Atadeira. Espera aí, não vais ao feito ver a árvore. Peraí. You are a super, hiper, mega pro controller player. Vem cá, vem cá, vem cá. Aí, gajo, nessa casa. Tá. Sabes que eu cometi uma. Ah! Olha, vou ter que comer. Olha, o gajo está aqui, o gajo está aqui. Olha, ai mano, eu sou tão zarolho. Sai! Mano, eu errei 3 balas, oh caraças. Vou ter que comer. Tá bem, vai. Ai mano, eu sou tão zarolho. Não passes do grupo. Este gajo gastou todas as balas, uau. Ah, estão aqui. O que, mano? Eu sou bué da bom. Eu estou a jogar-me. Estou. Olha, e agora sabes o que é que a gente vai fazer? Temos que ir dar um passeio.
Ai, estás a gozar. Ui, há mais gajos. Ah, não. Oh, puto! Ah, mano, esse gajo tem nojo. O gajo não está mandando para a minha roca também. Nem. Não está mandando para nada também. Falta uma hora, a sério. Espera aí, eu quero este glider, eu vou fazer missões. Vou fazer só uma, ou duas, ou três, quatro. Desce do topo da plataforma Pencil. Ok. Então pronto, vou descer no topo da plataforma Pencil. Ah não, saltei sem querer. Então vamos ver o que é que eu posso fazer. Tirar. Posso também ir para a autoridade depois. Então vou para a autoridade.
Onde é que é o topo da plataforma pencil? É aqui, por aqui. A sério não diz? Ah, e o topo é ali. No guindastre. Mãe, o que é um guindastre? Nós temos uma grua. Uma grua. Ah, ok, sim, sei. Ai, como é que eu vou subir para ali? Então vou farmar metros para ir lá para cima. Boom! Será que aqui dá? Não, não dá de ser lá em cima. Bora! Uhul! Até vou me matar. Bora! Bam, 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 paraquedas é bué de giro. Olha o meu paraquedas novo. Ha, 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 ha. O que é que eu tenho de novo aqui? Quadrado. Oh my god. Que fixe. Oh my god. Uau. Munições, recursos de construção e armadilhas não ocupam espaço no inventário. Colete o quanto quiser. Uau! Ah, é sério que eu fui um sozinho. Deixa eu só ver como é que é o glider.
Lindy. Não sei. O Miranha. Miranha. Aqui diz, testa novas armas e itens ao treino com amigos. Mas as novas armas nunca estão no criativo. E itens também inteligentes. Baby shark, What? Huh? Não, não mates. Não me mates, por favor. What? Desde quando é que há essa shotgun? Eu também quero. Onde é que está essa shotgun? Quero essa shotgun. Isto é normal. Oh. Vai ter que ser. Mas não foi, pois não. Ah, noob. Haha. Haha.
Sim, sim. Não há uma lendária? Ah, sim, senhora. Aí eu vou levar isto. Só porque sim. Oh, não funciona, ué. Ah, não. Good shot. Não matem o nubinho. Não, noob. Opa, este gajo é bué da chato. Não, deixa eu. Oh, não tenho mais. Não. Ah, não. Não, este é para defender. Aí vais destruir as minhas coisas?
mano. O miúsculo está a fazer porcaria, é. Oh puta, esse gajo é tão mau! Só me dão fogos também. Oh my god! Oh mano, fogo. Oh my god! Oh mano, fogo! Eu vejo os gajos todos as pessoas, são kills também. Oh puta, que spammers!
Fogo, eu também passava bem chegar e só roubam um kill. O quê? Eu vou apanhar esse gajo. Vou ficar em primeiro. Ha. 220. Não. Oh, puto. Os gajos também. Hello. Hello. Swing. Deixa eu ver. Tá justo.
Ah, puto. Foi, este gajo também. Então vais entrar? Oi? Oi? Alô? Hello, hello. Hello. Oi. Alô. Alô, alô, alô. Alô? 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 Pudeste o quê? Para quem? Oh, menina, deixa-me mexer. Oi? Oi? Quando eu estou no inicializador, não consigo falar. Ah. Olha, podemos tirar um X, não? Tá bem, mas porquê? Porque eu encontrei o melhor mapa de todos. Queres ir X1 aqui com o Super Pro Player? É! Não, não é super. É só pro. Pego uma sniper. O fogo nunca mais cansa. Pega uma sniper. Sai-me da frente. Eu vou pegar as mesmas armas que tu. Tens de ir rápido. Calma. Tens 5 segundos. Ai! Vai com isso. What? Não, reseta. Calma aí. Deixa eu ver o que é isto. O que é isto? Próximo vamos nós. Isso não é para nada. Oh, cara. Tá Deixa bem, estar, vá, vamos bora. no próximo. Como é que isto reseta? Ah, ok. Vai. Gosto tão mal feito. Então, tens um raio, uau, oh my god. Caralho. Pula. What? Oh, tu não esse aqui. Tu ias aparecer em cima do chão. Que bosta. Tu ias aparecer em cima de um caixão. Aí é. E agora Eu sei. vai acabar. Oh, eu estou preso. Ah, já está. Então, por que acabaste? Não, o jogo acaba sozinho. Ai, que bosta. Não, isto é uma bosta. Não é nada. É sim. Tu és. Só é fixe a cena daquilo ir sozinho e da música, mas o resto é uma bosta. Mas tu ias aparecer em cima do caixão. Sério. Mete um lá.
Queres box Tá bem? fight? Não. Eu vou pôr aqui um mapa para tu veres se és mesmo bom ou não. A minha pro player está a ser Super pro player. dado. Já meti o feito, tu ainda estás. Espera, eu estava. Acho que é este. É este aqui. Não, mas eu não quero bugs PVP. Pam 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 pam. Estás bugado para mim. Eu estou todo bugado. Eu não consigo andar. Voltei. Ah, já está. Olha para eu. Olha para mim. Estava um bocado bugado. Entra aí. Oh, isso. Mas É tá legal, mal. é legal, é legal. É ilegal. Não. É legal. Não é ilegal. Ok, o que é que sei que isto parece Agora um mapa de- de salto, não? Deixa eu esperar que isto carregue. Parece muito um mapa Bam, de bam, salto. bam, 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 bam. É só para nos matarem, Ana. Ah, é? É para matar-nos. É que tu andas. Aham. Ei. Isso é legal. Não, isso é legal. Espera aqui atrás. Eu acho que sim. Não, eu estou preso. What? Ninguém disse que isso era ilegal. Haha. What? Estás a disparar para baixo essa pasta. Pois era. Muito Pois é. És muito fácil. És Eu sou boa da hacker, man. Caralho. O quê? Estás com tudo. Não, eu só tinha pai 4 de escudo. Oh, caraças. Para de esconder. Estavas a tentar disparar para onde? Por que estás com essa? Porque é que eu estou com o quê? Toma, mais 21 Ai, mano. da minha pro player. Anda, eu estou a 2 de vida, sabes? Eu estou a 17, sabes? Opa! Tu ganhas. Oh, Ai. batota. Já não quero mais jogar contigo. É batota, né? És feio, não quero mais jogar contigo. Já sabes onde eu Sou estou, malzinho. também não jogo. Ai, buga. Portugal. Não. É Portugal. Portugal. Pior é que agora estás cheio de vida. Pois estou. Duvidaste da minha capacidade Não duvido é da tua capacidade de de super pro player. Onde é que tu andas? Ai, menino. What? Como é que isto não foi headshot? Ui! Ui. Ui, salta! Se eu ir para. Tu estás de caça, se eu ir para perto de ti, tu não consegues acertar muito bem. Opa! 200. Deixa estar. Eu Estás a aposto- ouvir isto? É o som da Não. morte. Onde é que está o som da morte? Quando eu te matar? Espera, eu fiquei preso. Onde é que Tower. é a seguir? Tu vais mesmo a Tower. Eu vou-te matar. Tower. Eu vou a Tower. Ai, estás a ver? Põe. Não, na verdade o som da morte é o que nós estávamos há bocado. É o Põe. tan 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 tan. Não, isso é legal, isso é legal. Anda cá! Oh, Haha. tu estás como é a mexer. Agora podes vir para cima. Anda! Estou aí.
Se eu te matar, tu dás-me nada. Fixe. Eu dou-te uma grande quantidade de nada. Eu quero essa grande quantidade de nada. What? Ai, mano. The hell? Foi tau. Vírus, canos, vírus. Já fiz uma linha hoje. Olha, eu também. Fiquei uma em primeiro, outra em segundo, outra em terceiro e quarto e outra em quinto, 23º, 11º. Uau. Ui, pro player. Ai, És não. pro player se eu deixar. E agora é que vai ser bom. É da cá. Ainda por cima tu com sniper. Ai não. Ai, pão. Tu gostas de pão? Ai pão. É, eu gosto muito de pão. Gosto. Ai. Só levas-te uma rocket na cabeça. Só na cabeça. Ele vem no paquinteiro. What the hell? Disse que aqui era a saída, mas não é a saída. Pois é. Onde é que eu saio nesta bosta? Por uma porta. Obrigado, achei. De nada. Oh! Olha o menino ali. Ah, não. Não, mas a sério, não quites, não existe, está bem? Porque eu ontem estive a jogar e o carinha que eu estive a jogar aziou. Eu não consegui divertir-me. Eu não tenho os pensamentos de pro player. Eu não sei. Oh mano. Oh. Dispara, não, olha, não me mates. Olha, já foi. Eu acerto, se tu ganhas tudo, ficas numa melhor vida. Não as partes vou quitar. Queres que eu te deixe passar da rifle de caça? Então fica só parado. Boa. Obrigado. Levaste grande a tiro, tu não deixaste. E vai sair da rifle de caça. Eu estou num sítio cheio de trigo. Eu já sei onde é que tu estás, vais ir ali. Tu vê lá, eu fui teu amigo. Mas eu não quero ser teu. Exato. Mano. Agora tu estás com shield. Pois. Pois. Tudo no Super máximo. pro player. Só super. Olha ali tu, olha, tu vão desviar. O pro player. Aí, o pro player. Ai, cara. Anda pro player. Estás com o quê agora? É com uma shotgun, né? É uma shotgun. É uma shotgun. É uma bosta, é uma pampa épica. Pensas que eu não sei. Pensas que eu ainda não passei por aí. Passa. Vem cá. Eu tirei. 9 de dano. Oh my god. Opa! Não. Eu não vou morrer agora. Puto, tu estás tão assor. Já não estou. Encontrei um lugar muito secreto que eu não vou mostrar. Sabes que eu sei onde é que tu estás. É um buraco. Eu sei. Mete a cabeça. Não quero. Onde é que tu estás? Opa! Yo! Oh! Mate, O segredo agora é estar no high ground. o
Que não recarrega esta bosta. Agora é só estar no high ground que tu não vais ganhar. Canal. Ai. Olha, agora estou com o sniper. Eu, não, tu, entro... Hã? Afonso, entra no jogo, Afonso. Quem é o eu, não, tu? É o meu maiminho. Eu sou muito bom. Ai, quase que eu te acertava. Ah, mano, eu estou a acertar a boeda perto. Ah, mano. Roasted. Esta bosta não carrega quando eu Bora! Ah, não. Eu, não, tu, entrou, tá na sua ilha atual, estás a ver? Ah, pois. Roasted. Agora vai ser super Vai pronto. ser. Ui, agora é que vai ser bom. Eu faço um solinho. O eu, não, tu posso joga matar. muito bem. Eu jogo bem. Só que eu não sei se é o irmão dele ou não. Ei! Oh meu Deus, próprio. Não. Ah, tu estavas aqui. Porquê que eu sou tão burro? Ah, eu sou... Não, sai daqui. Ah, mano, fogo, não dá para jogar. Quando é comigo, a mira dá a capa, abre na tela inteira, tu não consegues disparar. Eu sou pro, deixa estar. És. Ah, puto. High grounds. Ajusta. Isso, vai. Espera, tu estás no teclado ou no comando? Eu estou no comando. E caralho. Ah, mano, olha isto. Ah, não, oh puto! Tens grande cagão. Cagão não, pro player. És um pro player da Deep Web. É o que é. Não, só de cidade 51. Ah, puta fogo! Eu sou... Pô, já estás bué de avançada, já estás quase comigo. Camir. Ai, agora estás com a sniper. Agora é que vai ser bom. Anda cá. Sexta bosta, carregaste mais. Eu recarreguei, não recarreguei. Ah, mano, fogo. Sem mira, muito pro player. Eu há bocado mandei-te para aí uns 3 tiros. Passou-te ao ladinho. É porque eu sou pro. Tu não sais daí? O que é que queres que eu faça? Eu já apanhei. Pro player. Onde é que tu estás agora? Pô, sai daí, anda a rochar. Estás aí, para o que é que queres? Como é que ficaste? Fiquei o quê? Eu até te deixei passar da rifle de caça. Não, caí. Caí de novo. Caí mais uma vez. Não, caralho. Espera. Salta aqui. Salta de novo aqui. Ah, mano, fogo. Sai. Sai. Ah, Não. fina. Ai, não. Agora lixou. O que é que tu pegaste? Adivinha.
É roast. Pegaste o arco. É Já, isso? a Bom. cena do cupido. Ih, Só que não é o muito bom, como. arco. Olha, se eu Forças. conseguir. Tá. Eu estou escondido agora. Estás. Agora Ai não, oh noob, sai daqui. Anda cá Vem para cá. fora. vem cá tu. Olha, Eu não gosto de ir. Eu não gosto de ir para ir para fora. Está escuro. preguei. Eu gosto É. de escuro. Gostas? Cá fora está muito escuro. Oh, então foi. Espera aí. Mentiste, não está claro. Mentiste, mas. Opa! Mentiste. Ui, Estava agora eu vou escuro. fazer. Nunca mais vais me apanhar. Olha para mim a voar. Espera, continua. Eu estou a voar. Onde é que tu andas? Não, onde é que. Ai, Não, esse senhor. Eu não sei o que é que o senhor quer, mas não sou eu. O senhor procura. Vais ficar aí a porta sempre? não, eu estou aqui, olha. Só que eu para te disparar preciso de voar, o que é que queres? Oh, não vai. ganhei. Agora sim, vamos começar tudo certo de novo. Porque agora tu ativaste o modo super pro player, né? Oh, super, hiper, mega pro player. Não, super, hiper, mega pro controller player. Controller player. Mas eu não tenho uma minigun. Esses keys eram para te acertar, mas eu não deixei. Caralho. Toma. Oh mano, se tu me matas agora. Onde é que tu estás? Mano, tu ficaste a 4 de vida. Não, 24. 24. Fogo. Mano, tu do nada deste-me um laser. Porque eu se dou-te laser. Porque eu se... Fogo, eu não consegui. Então ver vai, esta eu também vou ativar o modo super pro player. Então vem cá, desculpa. Eu vou morrer. Pois vais. Espera aí. Já te tinha dado o roast. Caraças, estás com shield. Não, é um shield de brincar. Não é verdadeiro. Não. Na verdade tu estás-me a tirar a vida. Controla. Controla player. Ui, controla. Oh putz. Tu estás a ver isto? Tu não vais rushar em ninguém. Controla player. É o quê? Tu ficas camper se for preciso um jogo inteiro. O camper. Au, essa dói. Isso vai doer. Tu estás. O que Oh my eu God, tive let's na go. Na cabeça. Cabeço. Que disse assim. acertaste Olá, na Tuma cabeça. Santos. 2, 4, 5. Tu chamaste como? Ai! Sem mira para o playada. Uau! Oh my Mas eu god! Eu fui sem mira. Não, Eu também fui sem mira. não foste. Tu Fui foste com sim. mira, Não. Tiraste. Então me viste mal. Salta lá. Ei, não, era prank, era uma prank. É pegadinha, Era é uma pegadinha, é pegadinha. É pegadinha, é pegadinha.
Se passas do rifle de caça, está a ganho. E aí, Eu era olha, bom agora eu não te vou de caça. deixar passar do rifle de caça, olha. Ah, pois. Eu também. Fogo, eu no tiro certeiro estava a ser muito top player. Aqui agora passou uma bosta. Veio tiro certeiro. Eu fiquei em segundo com 14 kills e a minha equipa morreu. 3 vezes. 3 não, vezes. 4, desculpa. Morre. Eu não Tu vais quero. morrer agora. Vem box fight então. É box fight? Box fighter. Eu sabia que tu ias sair pelaquela porta. Eu só mandei um rocket. Puta. Ai, opa. Eu já te vi, amigo. Alô? Olha. Lian. Lian. Não me apetece mais falar com você. Fogo, a sério, eu sem mira de 91, sem shield, não vale. Então quer dizer que estás aqui perto? Toda a janela. Yeah. Yeah. Pumba! Pimba! Pimba! Tu não disseste como. Pimba! Não disseste. Pro play. Ah, pera. Ui, agora também estou de sniper. Não me matas, não me matas, está GG. Está a ganho, está a ganho. Não. Sai daqui. Eu matei-te sem mirar. Oh caralho. Isto vai ser batalha de snipers até ao final deste ano. Vai! Ai, ai, ai! És mesmo. Fogo, não é sério. Eu sou o quê? Ai, o quê? Eu sou o quê? Só pode. Tu és o deus da sniper, já vi que sim. Finalmente. Eu sou o Victor. Eu sou o Victor. Olha, peraí. Eu estou pausa. Não me mates, estás a ouvir? Eu não te mato. Mas eu vou para o airground. E quero ver este terminal. Ei, oh mano, que louco! Ele está com a pistolinha. Está a parar. Está a fazer. Ele será que vai voltar? Vou ter que ficar aqui parado até o dia acabar. Seja. Parado. Ele nunca mais volta. E ele foi bem. Ele já casou-se de bem. Bom dia. Eu não te matei. Tu pensas que eu não sabia que tu estavas à minha espera? Alô? Não. Fecha, vai, corre. Caraças, é melhor. Ha. Não gosto. É uma oportunidade que eu tenho. Olha, eu estou quase a acabar. Mentira, não sei. Eu não me lembro se esta é a última das últimas. É que eu estou no crossbow. Mais duas depois dessa.
É só clicar no mapa. Ah, pois é. É para ver as elimes, mas eu quero saber quantas armas há. Proplayada. Oh cara, não, olha, fica parado. Porquê? Porque eu quero fazer uma coisa. É, queres? Não deixes fazer. O quê? Estava a mira na cabeça. Não foi. Ok. Tudo certo. Gostas? Tudo tranquilo. Estavas. Estavas atrás de mim, eu nem me apercebi. Onde é que está a ponta desta festa? Onde é que tu andas? Eu ando na Quinta do José, porque. Eu estou no maior raio possível. Não, na verdade este não é o maior raio, eu vou para o maior raio. Ai, ai, acertaste-me o tiro, só que não contou. Não, What? 30? Isto deu 30? Olha, 30 cara. outra vez, 34. Eu não quero morrer. Ha! Vamos box fight. Tá bem, anda, está-me a desafiar, é? Estou. Então se me estás a desafiar, anda, Vou-te dar vamos. na cabeça. Vira cabeça. Oh, há aqui um box fight, queres ir este? Não, isso é feio. Ah, ok. Aquele é mais clássico. É mais clássico. Exatamente. Exatamente. Oh, seu burro. Sua burra, olha. Começaste a ver. Hã? Ai, oh meu Deus, ganhaste. Eu ganhei. Porque eu sou muito pro player. Claro, eu sou jogadas. Queres que eu jogue a sério ou a brincar, hã? Olha, olha. Sério. A sério? Tá bem, olha. Ai, as jogadas que... Não. É sério? Mas jogar a sério? Oh my Jogo. god. Hugo Silva, quem és tu? Como te chamas? My friend. Mas como é que ele se chama? Não, mas como é que ele se chama? Isso é o que está no nick. Quem disse que ele se chama assim? Estás-me? Hugo, tens a certeza? Ou és Silva? Não, eu só não sou o Silva. É o Miguel Silva. Ah! É muito Ou és o fácil. António Silva? Já. E tu chamaste Berar e Vê? Eu não me chamar Berar e V. Então, O que essa assistência de mira está em dia? oh, Rodrigo, qual é o mapa? Ah, tá Box aqui. fight. Tá É o aqui. box fight. Eu estou a dar 20. 20 a 0. Claro. Já, ele já está a dar 20-0 a mim. Eu sou bué da noob. E eu também. Nós também somos. Podes Não, perguntar é- ao Rodrigo. Não, eu é que sou bué da noob. Tu não, tu és pro player. Oh, estás a ver? Vamos Nós outro não somos mapa. Eu assim sou... Não, eu sou bué da noob, desculpa lá. Onde é que ele Eu nem está? sei apanhar. Até tu me vais ganhar no X1. Eu já ganhei. Oh, olha para isto, ele é bué da pro player. Pois Não dá é. para jogar. Oh, Hugo, tu estás no mapa errado, sabes? Bem. É o que está no andar de cima. Ah, ok.
Aí é pro player. Irmão. Tem material. Tu vais... Sério agora? Não. Não. Para. Por que é que eu estou a tomar dano? Volta para a central. Tu ensinas-me a jogar. O Silva. Eu não sei jogar, ensinas-me. Eu ganho passou. Não, porque não jogamos criativo mesmo. Então, criativo. Os normais, não, aquele normal que nós jogamos. Que nós jogamos, eu não jogo contigo, por isso eu não sei. Nem eu. Fui eu e o Rodrigo. Aquele normal que jogamos com o João. Brios. Oh, mas eu quero ficar com ele, eu não sei jogar. Óbvio. Eu tenho isso não. Tenho isso. Se eu não... Aqui. Então, não dá para entrar, olha. Ah, já está. Aí é para ir da Fran. É corrida ou não? É corrida. Oh, porque já está já? Não sei porquê. Bora, é corrida, bora, anda. Olha, tu estavas... Morri. Eu não conheço o mapa. Também não. Não. Caraças. Ouvido. Ponto PNG. Oh, Liam, estás à minha frente, é? Não, só por trás. Tá bem. Tu vais morrer só mesmo para te avisar, já. Sou muito pro. Sou de pé das quintas. Pois és. Ai, o quê? Oh, caraças, eu sou muito... Estás a ver como és noob? Onde é que está o José das quintas? O Hugo Silva não me ensina a jogar, ele está lá atrás. Não! Não saltou. Não, se ele passar é para mim. Não! Eu posso ir mais rápido. Sou. Pronto, já te passei à frente. Toma. Está passando esta bosta. Bosta não, pai. Querem jogar a partida? Queres jogar o quê? Nós já ganhámos hoje. Nós já ganhámos. Eu já ganhei 10. Já ganhei 15. 25. Olá, bom dia, senhor. Mentira, já ganhei 15. Isso, tira as coisinhas para mim. Obrigado. De nada, senhor. Suas ordens. Eu morri logo no primeiro. Opa! Parece que eu estou à vossa frente e eu sou noob. Hugo, vais-me ensinar a jogar ou não? Não. Porquê? Por que não? Tu és de que ano? Tu és mauzinho. Deixa pensar de que ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sou do ano 7. E você? Ele é de Ela é do quê? Purgas. Mentira, eu sou do
30 e 10. 30 e 10? Ya. Estás boeda? Vocês estão incríveis. Eu estou naquele em que tu driblas umas traps, estás a ver? E morres fazer 30 vezes. Eu estou no 17. Eu estou... E agora? Eu vou para o 14, já estou no 14, eu estou muito bom. Não, oh, porquê que isto não pulou? Não, é batota. Cheater. Cheater. Não pulou, é cheater. Vocês estão atrás de mim. Ha 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 ha. Mas tu és noob e eu não. Aham. Queres vir X1? E aproveitas para me ensinares a jogar. Bora, Sum. Queres ir? Já estou no nível 18. Tu és noob. Ah, é para fazer speedrun? És bom. Olha, já acabei o mapa. Já acabaste o mapa, já acabei tudo. Querem estar mesmo partida? Espera, Não. Já estou um E as pouquinho minhas? farto. Aí, és mesmo. Aposto nem passa. Apostas mal. Eu tinha passado isto uma vez de primeiro. Pronto. Ah, este é Agora vou troll! Olá. Nuvem. No. What? Isto no meu. Como é que se faz isso? Com os pés. Opa! Oh, noob! És mesmo noob player. Estás a ver? Tens de dar bloco aos outros para ganhares. Não consegues ganhar sem dar bloco. És mesmo. Morreu, seu filho. Olha, E morreu. Estou... Não, eu estava com um gelo. Morreu, né? A pessoa que eu mais odeio. Ah, pá, fogo! Tadinho, é noob. É noob? Queres vir X1? É? Volta para a central, anda. Volta para a central. Anda. Anda. 14 mil. Já, 30 e 10 mil. Anda, vem. Anda, vem. Não, agora estou a fazer o meu. Não, agora tu vens. Ok, tu estás com medo de perder. Anda lá, oh noob. Já estou noob. Estou serendo noob. Foi isso. Tu ser very noob. Tu ser very noob. X1. Leva-me frame. Tá bem, X1 né? normal. Rodrigo, sabes o X1 que nós jogamos com o João? Sim. Pronto, é aquele tipo é todo azul. Escolhe as armas que tu queres. O X1 normal. Estás-te a rir do que? Bora? Ai, ai, ai. Ai, ai, oh puto.
tu foste por esta, sério. Eu morro. Mas tu o quê? Anda. Calma. Então, opa, sai daí, Zeca. Não és tu. Eu é que matei e eu estou no caixão. Eu é que matei e eu é que estou no caixão. Não dá para disparar. Eu não consigo sair daqui. Espera, não, é esta aqui, olha. Já foste snipado com sucesso. Olha a ganda play, olha a ganda play. Oh my god. Se eu der... E então, isto vai acabar o jogo ou não? Olha, eu vou acabar. Segurar-se. Não se olha, Miguel, o não sei quem está a tocar. Parado a ver o jogo. Onde é que eu estou? Ah. Opa, para de matar! Fogo! Olha, agora temos de acabar o jogo outra vez, né? É surdo o outro, bem. Podiam ter dito. Então, mas... Já, nós dissemos. Está surdo. E agora, o que é que eu estou a fazer? Não mates ninguém, que eu vou X1 com ele. É daqui, caralho. Só que eu sou bué da nuvem, então já. Já podemos... Oh mano, estão-me a matar através da parede. Oh Hugo, queres que eu jogue a sério? Não. Ok. Então eu não vou jogar a sério. Oh, consegui. Olha o tag dele. Quem é padroeiro vai bater no pai. Olha, o Miguel não sei. Já volto. Vamos jogar a partida. Deixa nós tirarmos a X1 então, caralho. Ok, podemos ir para o X1? Mas tu não. Tu ficas parado a ver. Ó Rodrigo, vamos ter uma partida mesmo. Sim, deixa só nós tirarmos a X1. Então clicas aqui. Eu sei jogar! Não, olha, tu não podes fazer nada. Oh caralho, só a bosta de... Não! É preciso criativo. Olá, nubes. Olá, filho de Deus. Então eu agora vou jogar a sério para veres como é que se joga, sai daqui! Oh, dropa-me o Glepar e os minis, é que eu não tenho. Oh Hugo, dropa o Glepar e os minis. O gajo vazou porquê? Oh caralho, mas bem, fazemos o Eu estou aqui, Zeca. Vocês não sabem. Vocês não o quê? Não sabem disso? Então, e eu queria sair, o gajo é que não quer.
Mas também não é preciso quitar. Juro-te, a mim o último tiro não sai da arma. Fica tudo bugado. Então voltem todos para a central. Eu estou em cima de ti. Oh, vocês são grandes aziados. Sai dali já. Imediatamente. Vai para ali, tu. Vai para ali. Do burro. Joga. Oh, Lian. E... O quê? O que é que se passa com o nosso grande amigo Hugo? É que ele tem um irmão. E não sei, hambúrguer. Hambúrguer. Ah, ok. Yeah, fixe. Squads não, estás a ouvir? Não é touro maciço, esquadrões. Não, olha ali, vamos... Não, olha, aquele modo exibição especial no... Não foi. Oh, então tchau. Mãe, sabes o que é que a Epic Games fez? Pôs um modo por tempo limitado que era contra o debate do racismo nos Estados Unidos. Eu vou ver agora a cena. Onde é que é? É no cinema, né? Eu acho que sim. Deve ser lá. Eu só vou pegar um carrinho e vou. Não dá para pagar, não há nada. Eu vou lá ao cinema então. Ai, que sei o quê? Olha. Onde é que está o que eu quero? Aham, está ali.
Onde é que ele foi? Ai, já tanto lugar. Aham. Algo principal. Olha, bué mal, eu quando bué mal. Aliás, eu fiz uma casa no grupo, eu Depois, olha, chegámos a ver para cá, ele veio mais calmo, porque ele viu a minha questão, mas olha, eu fui calada ao caminho todo, eu nem dizia nada. Yeah. Pois, ela viu no momento da chegada. E eu estava a chegar no dedo, é sério. Eu disse, eu não tenho, olha, eu não tenho que andar já caminhando. A minha mãe mal. Não tenho medo. Mas com o Bernardo, eu tenho
yes. Mas eu vinha sempre da casa do pai, né? Está lá uma semana que não brinca com nada destas coisas. Chega aqui, é o terror. E pronto, e de qualquer dos modos, eu sou sincera, amiga, eu preciso de me distrair porque eu estou um bocadinho triste com a cena com o marido. E digo-te uma coisa, se arrependimento não Assim mesmo. muito arrependida de ter pedido o caralho do dinheiro dos esportes. Porque ela está chateada comigo. Ela diz que não, mas está. Eu vou-te mostrar a mensagem que eu ontem ainda assim. Epá, eu toquei no assunto. É verdade que há coisas que não vale a pena a gente estar a mexer na merda, mas eu, como sinto que ela está chateada, que está diferente comigo, eu disse, olha, eu peço desculpa por estar a falar neste assunto, mas parece-me que tu estás chateada. E ela respondeu-me, não achas mulher? Não, nem pensar, eu não sou de valorizar, mas eu mostro as mensagens, não sou de valorizar essas coisas e não sei o que é para dar ao mim. Mas também não acho certo, amiga, sim, é verdade. Nunca foi obrigação de nós chefes. Epá, já é muito bom quando tu pões produtos na minha encomenda, Isabel, certo? Exatamente. E ela, eu disse a ela, ela disse, esquece isso, senhor. Eu esqueci de estar, mas só me parecia que estávamos um pouco diferente, foi só por isso. Eu também estou muito cansada e tenho. Pronto. Isso também é como tu estás a sentir isso. Também não é tudo que tu lês, achas isso. É o que eu te digo. A escrita tem muito que ser dita. Exatamente, amiga, pronto. Mas ela. Entender isso de uma maneira e ela também está na boa. Pois, mas depois ela diz-me aqui assim, sabes, eu não sou de ficar matando as coisas e acho que há coisas que não vale a pena perder tempo sobre elas. E é este o caso. Não me lembrei dos portos extras, mas bem vistas as coisas, paguei os portos de 3 encomendas, idealmente até o da minha encomenda, que não ia fazer mais nada para mim. Só aproveitei porque estava aberta para ti e para a Cátia e pus artigos. Mas a sério, caga nessa merda, não quer saber mais disso. Está pago e ponto final. É assim. E eu... Mas o quê? Ela está possuída. Mas as coisas foram feitas para reativar para ela assumir a chefe. Sim, ouve lá, é assim, como é que ela não ia fazer mais encomendas se lhe estava a faltar pontuação? Pronto. Ela aqui está a referir-se à encomenda que fez em nome dela dos produtos pago 1, leve 2. E eu já fui ver a conversa, eu perguntei a ela se ela ia fazer. Se ela fosse fazer, punha produtos para mim que eu queria mandar vir. E eu depois até respondi aqui, por isso de ter dito que pagava os portos dessa encomenda. Porque caso não fosses fazer para ti, também não havia problema, os produtos foram para mim mesma. Eu também não sou de ficar a marcar nas coisas, mas sinto que os assuntos são, quando não estão perfeitamente esclarecidos, gosto de falar para que não haja mal entendidos, foi só Mas isso. ela é assim, ela obrigatoriamente tinha que ativar a cama de 2 pessoas. Pois, não, mas sabe, mas é assim, ó, eu ainda vou tocar neste assunto com ela e só vou dizer uma coisa, para terminar com o assunto de vez. 10 minutos. Foi o 10 assunto minutos. ao contrário. Foste tu que me deste produtos para pôr na minha encomenda e agora eu pedi-te a ti para me pagar os portos. Achas que era certo? É só as pessoas. Ela não está a pensar bem porque isso não tem jeito nenhum. Ela está maluca, está Mas eu digo-te, eu agora, ela diz que fez a transferência para a minha conta, eu espero que ela só tenha pago os 8,5€ de duas Ai, encomendas. Se ela pagou das 3, eu tenho dinheiro no banco e vou-lhe entregar. Eu faço questão de não ficar a dizer nada a ninguém. Porque sabes uma coisa, Isabel, eu nas costas dos outros eu vejo as minhas. Um minuto, eu agora vou para ela recebeu uma garrafa de crédito que eu dei-lhe. Além da essência, ela se vende aquela merda por 15€, já está a ganhar dinheiro. Bora. Dei produtos de maquiagem. Não, ela pratica, mas ela devia dizer, Maquiagem. sabes, que era para ouvir duas questões idênticas.
Vai começar. Olá, bom dia. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Olha, vamos chamar. Agora, ficar fodida comigo por causa de eu estar a falar dos portas. Olá. Não tenho paciência, Isabel. Não me digas que acabou. In black and white. It's a problem with the whole way of life. Can't change overnight. But we gotta start somewhere. Might as well go ahead, start here. We done had a hell of a Porque acho que não why I'm here, God is the only man I fear. necessidade nenhuma, porque ela não tem. Hello, I'm Van Jones. I am an author, I'm an attorney, I'm the founder of a bunch of not-for-profit organizations. I'm also a TV host. But the most important thing I can tell you about myself right now, I am a black man in America in 2020. And that's a lot. And I'm raising 2 black boys in the United States of America. And I think we're at a moment where we can actually have a conversation about what that actually means. You know, black culture A cultura negra está sendo celebrada. Black culture is A cultura negra beloved. está sendo The black admirada. experience A experiência that gives da rise to origem that a essa culture, cultura. I think is often Geralmente ela disrespected, is dismissed, is minimized, or it's just not well understood. But I think we are now at a moment where there's a shift. We're going to have an extraordinary experience together today. We're going to do this town hall. It's called We the People. And what we want you to understand is we aren't just talking to talk. We want to talk so you can take action. And this is going to be an interactive experience. We're going to give you tools you can use in the real world. We want you to screenshot stuff. We want you to invite people into this conversation because that's really, I think, what's needed. We need a bigger conversation, and we're going to use technology to do it. You know, for me, black lives have always mattered. That's not new. Black lives have mattered from the beginning of time. What's new is the willingness of people to talk about it. And we have an opportunity to amplify the discussion and to move things forward, especially today. This town hall we're doing, We the People, is going to have some of the biggest voices for change in the country, all in the palm of your hand, including Killer Mike, who is just a legend in my mind. Jamel Hill is going to be here. We're also going to hear from Elaine Welteroth. Now, she's an author, but she's already made history. And she's made history because in the history of Condé Nast, with all the magazines they own and control, only 2 people have ever been named editor-in-chief, and she is one of them. So please welcome to this conversation, Elaine Welteroth. Look, I am so happy that I get a chance to have this conversation with Elaine. I mean, this sister is just bad. She's bad. She's a New York Times bestselling author, award-winning journalist. She's been a judge on the new Project Runway. I mean, she messed with Michelle Obama. She's just bad. So, I want to talk to you about this moment. It's just been such a mix of inspiring protests and killings and stuff like that. Talk to us about your range of over this past period of what I call this great awakening around justice. It's been really heavy. It's been really emotional. Esperem aí, desculpem. Boas, Carla Matias. Right? We have been Sai da frente, ó. for a long time around these kinds of senseless murders. I wrote about, Philando Castile's murder, which really represents in my book. And I wrote about it from the perspective of being one of the very few black people in the office at the time when I was so devastated. So it was so hard to get out of bed that morning, let alone proceed as business as usual. And I wrote about what it was like coming into the office that day, expecting or anticipating that other people might be feeling some of what I was feeling, just as humans, as feeling, thinking humans, and feeling
like everyone was able to move on like business as usual. It feels so relevant once again now, thinking, 4 years later, here we are again, but the difference is that the response from the rest of the community, folks who are non-Black, are finally seeing this moment as a wake-up call to get off the sidelines and to get involved and invested in this fight for justice. So I can say that since being in the streets and attending a number of protests, there is something different in the air this time. There are a lot of emotions I think we're all moving through, or trying to move through to get towards the collective action that we all need to take. There is so much work for all of us. So I think we're all feeling that pressure, we're feeling that weight, but I think we're also feeling empowered that this time has to be different. It has to be different. You've been on this. I mean, you really have been not just an inspiration, but you've been offering really education to a whole new generation through Teen Vogue. And you were doing it when it wasn't. Now it's trendy, now it's popular, but you were doing it when it wasn't trendy, when it was kind of shocking to see Teen Vogue taking on these issues. Why did you make that choice? Because you're saying other people now are going to have to make similar choices to be a little bit more brave and bold, but you were doing it when it was. And talk about that. By speaking just about fashion, we were ignoring the range of interests that were central to them, the issues that matter to them in the world, and so we made sure that we were creating more of an intersectional feminist focus, and that included fashion and pop culture, but that also spoke to intersectional feminism and social justice issues. Black Lives Matter. You're right that there was no model for success for that at the time. There were a lot of people that were like, oh, Teen Vogue? Talk about politics? Justice issues? And we got pushback, folks thought it wasn't our place to. But the reality is that young people have been at the forefront of social justice issues for generations. It was certainly, I won't say scary, but there was an uncertainty about how it would pan out, but we knew that we had to do the right thing, and we felt we had to be a part of the right side of history, and I'm very proud to say that we have been, and I'm so proud of the team there that's leading that charge today. But you're right in that I think a lot of companies are now confronting that same reckoning of what do we mean now? How do we mean more to our community? How do we right size to make sure that we're meeting this moment and that we are on the right side of history and that we are better serving our community and our audience, our consumers? Well, let's talk about that, though, because you can actually give some advice to people who are working at these brands, whether they're at the top or whether they're the intern. These brands are going to now have to do some of what you've already done. I mean, when you're a pioneer, that means you've been there, done that. What do these brands need to do to get relevant and to catch up to this moment? So there's 3 steps I would say that any individual brand or corporation can follow. First of all, you have to take inventory of where you are. You can't be a part of a solution if you don't recognize how you are part of the problem. You better preach. Can you say that one more time? Just preach. I think nobody wants to say they're racist. Nobody wants to I raise their hand and say, I haven't done my part here, or I recognize that I could do better. And so it's, I think, important to just acknowledge what you play, what part have you been playing in this, and take inventory. What does the complexion of your newsroom look like? Who's in your boardroom? Who has those board seats? And let's look at every level of management, all the way down to the intern level. Take an honest assessment of where we are. And I don't mean just looking at your campaigns. And so we have to push ourselves to go further. And so that's part of step 1 is taking. Step 2, take ownership, acknowledging where you need to change, where you need to do better. And then the 3rd step is take action. Do better. Commit to being a part of solutions that are going to move us from where we are to a better, more equitable future. So, for example, Sephora said they're going to give 15% of their shelf space to Black-owned brands. Now, I think, to me, that's a lot. Does that strike you as too much, too little? I mean, what is that when you talk about taking action? Is that the kind of action, or what kind of action might
really meet the moment. Is there something I can do with my contacts, with my experience, with my skill set? What can I uniquely do? I hope everyone's asking themselves that question. And one of my very close friends, Aurora James, and I were having a conversation when all the protests were kicking off about what we want to see from companies. Because we were starting to see all the, the we stand with the black community and Black Lives Matter was starting to come from companies that we're just like, how in the world is this by this corporation when they have 0 black people in their executive leadership team? Something's not adding up. And so what we sat there and we thought about, what is our ask to brands? So Aurora James, who is my dear friend, and she is a black business owner. She's a successful accessories designer. She and I spoke, and she decided that she was going to say, I want to start something. And this is the kind of origin story for what became the 15% pledge. And now the 15% pledge, which Aurora James founded, and I'm working with her on, it's saying to corporations, specifically big box retailers, you need to go beyond making a statement to stand in solidarity with the black community. You need to go beyond even a one-time donation. What we are asking for is 15% of your shelf space to be dedicated to supporting black businesses, black-owned businesses. That is a big ask. And the reason we decided 15% is because 15% of the population, nearly 15% of the population is black. So let's see ourselves represented equally on your shelves. And it has been 3 weeks, and this thing has already exploded. It has gotten so much momentum, which is so exciting to see. Listen, I hope that we can empower black business owners because they are the most impacted during the coronavirus. And for anybody who's watching and wants to get involved with the 15% pledge, I really encourage you to go to the website 15percentpledge.org and sign the petition. So help us keep the pressure on these companies to continue to fuel money, to put money back into the black community. And if all 4 of these retailers that we're targeting take this pledge, this will mean over $1 billion being funneled back into the black community. So it is a really big mission, and we're really excited about the impact that we can make if we all come together and push brands to do the right thing right now. Well, listen, I also want to thank you for what you're doing. I want to thank you for what you've been an educator, you've been an inspirer. Now you're somebody who's actually pioneering a pathway forward. You got a commitment from these corporations because you have a commitment in yourself to change. And I hope other people take inspiration from you. Thank you so much for being here. We're behind you 100%. 100%. Thank you, man. I appreciate you, and you too. I'm such a fan of the work that you do. You're such an important voice, and I'm a fan. I keep doing what you're doing too. This is an honor to be interviewed by you, so thank you. Hip hop is a universal sound, but it does a lot more than just entertain. Hip hop educates, hip hop motivates. It's the voice of a generation, and every generation finds a voice in hip hop. And this new generation is no different. Atlanta artist Lil Baby has really stepped up to the plate. He's got a new song he penned in the middle of all this. It's called The Bigger Picture, and he put some visuals to it. Check out the video. They training officers and killers, then shooting protesters with these rubber bullets. They regular people, I know that they feel us. These scars too deep, they heal us. What happened to COVID? Nobody remember, it ain't making sense. I'm just here to vent. It happened to one of your people, it's different. We get it, the system is wicked, just learn how to pick it. Knowledge is power, I swear I'm a witness. I know that I'm gifted, I won't go too deep, cause I'm scared they'll get me. Ain't scared to admit it, somebody I can't mention. It's people who can. Well, here's the chance, I won't take the stand, but I'll take a stand for what I believe. Must not be breathing the air that I breathe. You know that the way that I bleed, you can breathe. I never been a fan of police, but my neighborhood know I try to keep peace, so it's only right that I get in the streets. March for a reason, I just on GP. How people die for us to be free. What do you mean? This was a dream. Now we got the power that we need to have. They don't want us with it, and that's why they mad. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight, but we gotta start somewhere. Might as well go ahead, start here. We done had a hell of a year. I'ma make it count while I'm here. God is the only man I fear. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight,
But we gotta start somewhere, might as well go ahead, start here. We done had a hell of a year, I'ma make it count while I'm here. God is the only man I fear. You know, Atlanta has been the epicenter and the hotbed really of a lot of change over the years, and especially nowadays. It's interesting to see how Lil Baby taps into the Atlanta right now and brings it to the screen. I mean, that is 2020. That is what it looks like right now in that town. And he does a beautiful job of capturing it. I think the lyrics of this thing are just off the charts. He's in Jay-Z territory at this point, Bob Dylan territory at this point. It's bigger than black and white. It's a problem with the whole way of life. It can't change overnight. That's a whole political theory. That's college. I mean, it's to understand it's not just a racial issue. It's a whole bunch of other issues going on. It takes time to change things. There's a level of wisdom there, you know, and I think it just comes out. This generation has seen so much already. They've gone through so much already. They know it's not a simple thing. It's going to take a long time. But that's different than Fight the Power. You know, my generation, our anthems were all like, we're going to turn it over today. We're going to make change tomorrow. I think this is a new twist on hip-hop politics coming through in the song. You can't have a political movement without political music. It's just never happened. You go back to the labor movement, civil rights movement, women's rights movement. You always have musicians and artists step up because a revolution is a change of heart first before anything else changes. In law, in politics, in government, in the economy, the first change has to be in the human heart, and that's what art does. Art moves you, music moves you, and I'm just so proud that Lil Baby is using his platform to move this whole country forward and to move this cause forward. All right, my girl Jamel Hill is going to take over for me. She gets the honor. I'm kind of jealous, but she gets the honor of talking to and interviewing the great Killer Mike. He is an author, he's an actor, he's an activist, he's a musician, he's a living legend. Listen to Killer Mike. I hope everybody out there has just been taking copious notes, gaining a lot of knowledge, taking some screenshots, because there's just been a lot of really good news that have been shared. Hope you're inviting all your friends in and really having the kind of conversation in this country I certainly have not seen in my lifetime. And I'm curious to hear the thoughts of my guest right now, Killer Mike. You know, Mike, we've been at this moment many times in our country where tragedy has struck. About this issue in particular, we've seen these videos before, but right now it feels like the world is just changing right before our very eyes. I can kind of imagine how some of our you know, our elders felt during the civil rights movement, to see the world just changing right before our eyes. So you're there in Atlanta, where certainly there was a recent incident with Retired Brooks. You've been observing everything that's been happening in the country up until this moment. So how are you kind of handling all of this emotionally right now? Man, as an American, it's hard because it's just it's a growing pain of sorts. You know what I mean? We know that our country is progressing. We know that on the other side of that progression that we all are going to be better. I think our community and people who are essentially descendants of the cornerstone of this nation, and the cornerstone of this nation is the Constitution is important, the Founding Fathers is important, but free labor allowed all that to stand. And as the descendant of a slave, and then when I say descendant, I don't mean anything long. My great-grandmother taught me how to sew a button on a shirt as she was sewing blankets that we still use in my house. Her mother was born enslaved. So that's how close slavery is. I know how to sew a button because the slave taught her child to, and that child taught me to. That's how close. So I think that I'm excited that progress is happening. But I know on the other side of that progression, Breonna, Mr. Floyd, brother that was killed here, there are martyrs. And we've long been martyrs for the progression of this country. And I hope that as we enter into another martyrdom, another black person has died at the hands of the state. I hope that we enter this coming out determined to see justice on the front end and not only when we're angry. I hope that coming out of this, the young people that are in the streets organizing, continue to organize in the time of peace like they are in time of war, because they're organizing effectively.
They're causing systemic change in the immediate and not some protracted campaign. And I support that. And plot, plan, strategize, organize, and mobilize. And as long as you keep doing that, you're going to capitalize off the gains that you're making. And I appreciate, and I don't mean capitalize in a monetary way. I mean, these kids are capitalizing, progressing. Organizers on the ground level who've been working for years to campaign around police brutality and violence have in an instant been able to organize people to progress law. Yeah, it's been a lot of impressive moments. I mean, you mentioned about how the young people, they're so organized. Because I think about the progression from, say, Ferguson to now, and it's been pretty outstanding when you think about it. What has impressed you the most about what you're seeing right now? What has impressed me? That in '92, we rioted in Atlanta. There were riots in other cities. There were riots in Los Angeles. But there was such a stronghold on information. Local news wouldn't let what other cities know until after it was over. What's impressed me is the ability to use technology. We haven't gotten as efficient as Hong Kong, but it's coming. You are seeing at a day and age where in an instant people are able to mob on a place, people are able to say what needs to be said and go and get ghosts. You're seeing in an instant what our grandparents were able to do. Like we have a house party app in which people can sit down on that house party app. You can organize with those 8 people to know what are we going to do in school, what are we going to do in local school boards, what are we going to do with city council. Our grandparents used to have to do that in the basement. Now you're able to do it over your phones and organize effectively and immediately. So I'm impressed by the level of organization I've seen. Because when I was an organizer at 15, 16 years old, we'd have to literally meet for 30 days to plan something that you might strike that might be 3 hours or even 30 minutes. But you're constantly there. These kids are able to do it, and these young people and these organizers are able to do it in a blink of an eye. But that only happens when you train like Floyd Mayweather. Organizers are like Mayweather. They never not train, and I think that these are the people, again, that we should be looking to follow in these times. But you dropped a mention of the House Party app. Mike, are you on House Party? You use it? I just found out about it. I got the cool people in my life helped me to what's new. The 2 apps I'm most interested in right now are House Party, and there's an app called Combos that allows me to speak directly back and forth with people. That's a lot cooler than sometimes Twitter where stuff gets lost in translation. But, I'm still over there tweeting with the angry moms and dads. Shouts out to the old folks. I think about where activism was on this issue in particular when Ferguson happened. And looking at it now, while, there was definitely a lot of positives that came out of Ferguson, particularly the Black Lives Matter movement, seeing the level and the difference is that, clearly there was a lot of lessons learned there. And they've applied them now. And so it definitely seems much more cohesive, and that's been impressive. What has impressed you about what you're seeing, especially from these young people who really have seemed to seize this moment? What I've seen be most beautiful about this time is kids have the ability to adjust and move and be like water. They're truly plotting, planning, strategizing, organizing, and mobilizing. The skateboard kids came in. Usually you would see in the 60s, black people look like me. We'd make public protests. We'd get our heads split open. Sympathetic whites and allies and people who truly believe in freedom, justice, and equality entered the stage. Now not only are you beating black people, you're dragging off white people. And it became a tapestry, a unified front to give us our most basic civil rights and acknowledge our human rights. That tapestry is happening again, and it's happening in a bigger and better way. I was talking about those skateboard kids. I saw those kids first come in as defenders. When police were hacking people with batons, they held up the skateboard to protect them. Most kids who skateboard, my kids skateboarders, most skateboard kids in the South don't look like me, right? But I saw the skateboard community literally come in and save protesters from beatings, and then they got really frisky and they started attacking back. And I was like, this is, although I don't want violence in the streets because those kids deserve to grow to be adults without being soldiers against the state that their parents pay taxes to. It impressed me that the proletariat showed government that you work for us. And in this moment, we are exercising our right to make public display of the evil that is happening. It makes me proud that I live in a country that has long promised equality,
rarely giving it to people who look like me. People who don't look like me defending. You made an interesting note and observation about the skateboard crew. And I think anybody who's watching has noticed that it's not just black people who are out here protesting. No, it's not. It's a tapestry of people. It's a tapestry of people. The Amish. The Amish. Yes. Wasn't that crazy? I didn't even know the Amish saw the news. I was thinking, who told them? Right? I was like, how did they find out? Right? I was so impressed though. I was so thankful. My heart was filled with joy. Yeah. With them, it kind of reminds me of your music. Your music is unapologetically pro-black, unapologetically, right? Absolutely. But yet, when you look at a Killer Mike fan, it's across multicultural section of people. Yeah. Why do you think your music is able to resonate that way, despite the fact that you are also clearly talking to your people? Yeah, I'm proud to be me. I like me. I like black people. I'm not making no excuses. I'm not making no apologies coming in the door. I love us. I am in love with us. And because I love me, it has nothing to do or affecting my love of others. I have a very good friendship with East Indian cousins, Raj and Neil. They own the store right next to Walters on what's happening. So if you're from Atlanta, you know about Walters. If you're a big guy from Atlanta, you know about, the store right next door. These guys have always just been good to me. Raj went to India. He came back, brought my wife incense, these beautiful little elephant characters. He's proud to be Indian. I've learned about being Indian from my Indian friends. When you're truly who you are, how could you be other to like it? Like, man, I'm a part of the original people on earth. I'm from the continent that birthed all humanity. I think when you wear that proudly and unapologetically, and not from a place of needing someone to be below you, there's no reason for people not to like you. I like you. I got plenty of heroes that don't look like me. There's a portrait of John Brown on my wall in my basement. I thought he's a hero. He doesn't have to look like me. You know what I mean? But I refuse to act like people who look like me aren't great. I didn't say good. I didn't say good enough. I didn't say equal. I said great. I'm from a great. But I believe that because Oi. Vi todos os trajes. Vai tomar, convida lá. Convida onde estava uma chapada. Eu te convido. Vai estar ali. I grew up more like people on those shows. So I think across cultural lines and across racial lines, Vai demorar muito people tempo a identify já. with me just because I'm your typical American guy. You know what I mean? And I have some special things. I'm not going to deny them special. I'm the smart kid, went to Morehouse, had an understanding of some cool stuff. I married a beautiful woman, that helps, But I think that ultimately what resonates with people is that I'm a regular guy. One of my best friends in the world is a white guy from Brooklyn. So I think that people understand that I have the ability not to look past your race or ethnicity, not to look past who you are culturally, but to look at it and love it and learn from it without wanting to co-opt it or be it. What you're talking about in a very succinct and robust way is really allyship. And that's been a word that, you have it sounds like you have a lot of really great allies that are in your life. Now in this moment, I've gotten the question constantly, I assume you have too, about how to be an ally. What do I have to do? Right? I've had so many conversations with white people, like really good friends of mine, in the last 2 weeks. Where all right, guys, I appreciate your enthusiasm, but but hold on a second. Right. But with that being said, is that what would you say to somebody who wants to not only be an ally, but be a good ally? You want to be a good ally in this moment. White corporation, white person with the means, that's a worthy allyship. On a ground level, if you're just working hard every week, you don't know what to do, you're an electrician, you're a plumber, grab one young man who doesn't look like you, a young woman,
and teach them that trade. That's allyship. Allyship isn't just throwing the money. But if you got the big money, put it towards somewhere. But on a very real and basic level. My son had an accident with a man named Keith. I bought my son a car. My son, Malik, with a very pretty girl in the front seat, rear-ended this guy. Calls me. I pull up to Keith and the police officer. I say, if he'll allow me to handle this privately, I just don't want to call my insurance company because, you know, I had just gotten in an accident, but I drive fast. My son, Keith, in good faith, gave me the opportunity to do that, and me and this man became friends. You know, I'm literally friends with this white man who told me about Atlanta, pre-white flight and desegregation, who's taught me about fatherhood and the importance of presence in your child's life. That doesn't happen if we're not open for it to happen. So an allyship for white people doesn't have to be an organization of saving the world. But you do have to do what me and Keith did. You do have to, on blind faith, trust someone who doesn't look like you and allow that person to educate you. So an allyship is not just calling your black friends saying what I do. It's going to black organizations that might be local and saying what am I doing. It's calling your friend and saying, what's the next thing you're doing? And I want to be an extra set of hands. Doesn't mean you get to go to the black people meeting, but it does mean that they say, I'm going to feed people on Skid Row. You show up. And you show up with empathy and care, and you do it. And I'm going to tell you, we need doctors in that space. We need lawyers in that space. We need legislators in that space. You know, we need the people who are really empowered to be in that space, because there's some things that need to happen on ground level that once the grassroots people have gotten it here, there needs to be money put behind these things. A lot of the problems that we have now that are erupting could have been solved in 96, 2006, 2016, and all these other years, but we chose not to because we trusted the right thing's going to happen. The right thing's not going to happen unless we make it. And after that, you have the potential to truly be brothers and sisters. You have the potential to be past the letting cultural, national, religious markers evict the fact that I know that I'm talking and I'm with the human being, and that our very core past any physical difference. My job is to honor the soul of that other human being, so there's no need to have allies because I'm not at war. I truly have a brother and sister. There's no need to have an ally because there's no threat of war. I refuse to send any 18-year-old boy or girl off to die. And that has to be something that's much, much deeper than policy, much, much deeper than the human condition in the last 500 years. We have to get back to that. So that's my humble opinion. I don't know, where that takes white America, but I hope we stay standing up, fighting together. You know, Mike, we've been having this great conversation, and a lot of people watching, they probably want to know, because, again, these things happen in flashes where 1 minute we're talking about this, everybody's fired up, everybody's willing to do things, and then the next minute the momentum dies. So how can the people who are watching now, how can they keep this conversation, this action, this momentum going? Take this conversation, get 8 to 10 people around you, your neighbors and people who live within 10 square miles, and start to see what you can do to affect. And then connect with other people that may be in closer proximity, 30, 40, 50 miles, even another city or places that are doing it right, in other places. Connect with those people. And just if all of us do a little, no one has to do a lot. If all of us do a little, if all of us pick a little to do, no one will have to do a lot. That's a word right there. If we all do a little bit, nobody has to do a lot. Has to do a lot, absolutely. Nobody has to do a lot. Mike, I have enjoyed this conversation like I enjoy every conversation with you. I can certainly talk to you. Yes, it is mutual. The mutual respect and love in society right here. Thank you. And more importantly, thank you for everything you do on the ground. I mean, so many people, I knew that you tell the truth the way it needs to be told, but a lot of people during this time of crisis have been exposed to you and understand that, you really are for the people. This is called We the People. This is you all day long. So thank you for all the work and all the inspiration, all the words, everything that you're adding to this conversation, and more importantly to this action. With that said, we have to say goodbye, but we don't have to get out of here just yet, because I'm gonna toss this on to my brother Van Jules, who can take it from. Peraí. Pode divulgar. Peraí. You also got a chance to see that amazing video from Lil Baby. Jamel, what did you get from your conversation with Killer Mike? And more importantly to me,
What do you make of this moment Não that we're sei, in? One peraí. thing you can always expect from Killer Mike is blunt honesty. I think that's why a lot of people look at him as a really credible voice right now. He's honest about what he knows. Eu quero. I think when you Yeah, have mas- those elements, that's going to always make for a pretty good conversation. I'm with you. I mean, this moment, at the same time, is welcome. It's also a little bit surreal in terms of what took us so long to get here to make sure that we're Não, not agora always não. starting from ground zero every time we have to have a significant conversation about race in this country. Why do you think it's different this time? Because, I mean, there have been videos before, and yet people still now act like they're shocked. Help me understand what's different this time from your point of view. What's your theory? It's two things that I think stood out about the George Floyd video. One, there was no yeah, but. And granted, in my mind, we've seen videos where there was no yeah, but people nevertheless invented a yeah, but. But in this one, there really wasn't one, even if you were Stretch Armstrong trying to stretch and find one. There just wasn't one. What always has just stuck with me is the look on this officer's face as he was kneeling on George Floyd's neck. It was so cold. It was as if this were Thursday. And he showed such little emotion, remorse, any emotion you want to name. He didn't show any of that as he killed a man in the middle of the street with bystanders looking on. So I think that situation, coupled with the fact we had already been reeling from Ahmaud Arbery, we had already been reeling from Breonna Taylor, and even though the situation wasn't fatal, there was definitely a storm of frustration at what happened with Christian. So this all together leads us to this moment where finally even the most adamant naysayers who wanted to pretend as if this wasn't a structural problem. Já que é muito importante. I mean, there was nothing else that could be said, and I think everybody who was already fed up decided now is the moment, now is the time. The world has slowed down because of COVID-19. If we are going to address this needs to happen now. I've never seen 20, 30 million white people A Maria asking pode black ir. people for leadership. That's Pode sim. interesting because they talk, well, what do you want me to do? I'm like, well, I don't know. Google is a powerful tool. I don't know. I'm realizing now, though, that this is an honest question. How do you think that we as African Americans and our allies can rise to meet a moment like this and actually accept the fact that we may actually have a couple million new allies, and how do we deal with that? That's new for us. I'm glad you used the word leadership because there's a difference between us being put in a leadership position and us being put in an educational position. The educational part, we are long past, right? We don't want to be educating anybody else about race. We're not here to soothe you. We're not here to make you feel better. But leadership is something different. And it looks different depending on how you want us to take that leadership. Certainly, we are accustomed to being a voice on these issues. We're accustomed to setting the agenda. It's fine if we continue to lead in that direction. I think what we're looking for is, if this were, a relay race, we want to pass the baton, and we want you to be able to say, okay, here's what we've been feeling about this issue. Here's what needs to happen to change it. The other part of this race is that you got to be willing to run it just as hard and as fast as we are. Because if you're not, that's why we remain stuck in the flying pattern that we've been in for hundreds of years and decades as we've tried to reconcile this issue. So we have to figure out what is the most useful way of allyship. We see a lot of people throwing statements around. We see a lot of people throwing money around. We need that to be a focused effort, and more importantly, to be vocal about it. I can't take any more double-sidedness. There can be no more other-siderisms, if I may make up a word, meaning that you give over here and you're a company that is like, yeah, Black Lives Matter, except for in my boardroom, where they don't, or except for in my organizational chart, where they don't. So I that, right? That's great. Charity's great. Charity doesn't change structural racism, right? What changes it is when you actively look in your building and ask, why aren't there more black people in this building, in this boardroom, in this C-suite? So the allies that we have, what you can do, change the structure and cultures of your companies, of your businesses, of wherever it is you have influence. Start there. The thing I try to tell people is, it puts us in a no-win situation. I want our white sisters and brothers to be better educated and to care more, but I don't want to have to bear the burden of trying to
teach and educate all the time. The reason you pay tuition is because it's costly to educate someone. You coming up to me and saying, educate me, that's costly to me emotionally and from a time point of view. Also, I think we have to be very honest. Nobody would go up to somebody and say, teach me Russian in 5 minutes. And by the way, make me feel good about it. Like, I mean, wait, hold on a second. Like, you want me to teach you about racism, which is, the history of race in America is just as complicated as Russian. And you want me to teach you that in 5 minutes? And also, if I make you feel bad about it in any way, now I got to be your therapist too, and like you said, soothe you or whatever. That's got to stop. I would love for somebody to come to me and say, I made my whole family watch the 13th and read The New Jim Crow and read White Fragility, and we had a question on page 52. Now, hey, we can have that conversation all day long because you're doing your homework, but don't flop on me like you never heard of Google. If you wanted to know about cryptocurrencies or whatever, you find that stuff out before any black person ever heard of it. So I'm sure you can educate yourself about anything you want to know. I have to say something to you because I've never gotten a chance to talk to you. I feel like I know you because I'm such a big, mad, crazy Standards fan. But I love you to death. I just am so proud of you. I'm saying proud of you almost as Patrick. I am so proud that you exist. Where do you find the strength to continue to do what you're doing and say what you're saying, even in the face of opposition, to the point where now the whole world has to listen to you? Where did you find the strength when they weren't listening? I guess maybe this is just part of the black woman's condition, is that we don't know any other way. And most of us, I come from a line of black women who were just like this. My mother's like this. My grandmother was like this, where it's the old phrase we've all used as black people, making a way out of no way. And scream until they hear you. You know what I'm saying? Is that because the opposite, to do the opposite of that is that I can't even afford to do that. I don't know any other mode but to fight for what's right, but to try to stand on the right side of history, but to speak for people who don't have a voice or a platform as large as mine, because somebody did it for me. What advice do you have for people who want to have these conversations, maybe not as well spoken, not as well read as you might be, but who really are sincere and want to have a conversation? I think you have to start from a point of honesty and being real about what some of your beliefs, prejudice, biases are, where they come from, why you learned them. I think if you take anything else beyond race, as we get older, we do a whole lot of unlearning. Young folks, when you get to like your 30s, you do a whole lot of that, right? But my advice is to always start from the point of truth and honesty and self-awareness. And you'd be surprised what you can get accomplished just by digging into those things. I mean, if you know you come from a racist background, or if you come from where race was talking about a certain way, conversations were and what they taught you, and ask yourself, is this the kind of person that the 21st century skill set that everybody's going to need a mindset of empathy. I mean, we're going to be dealing with people, every color, flavor, every kind of human being ever born. We all have to deal with each other now because of the internet, because of just the world economy. You're going to be competing against people in China and Nigeria. That's just the world. So you have to have a mindset of empathy to really try to understand where people are coming from. You have to have a skill set of listening. If you understand this conversation, you can talk to black folk and brown folk and Muslims, everybody else. So we're trying to confer a benefit to you. We're trying to make you better. It'll make my life better, but it'll make your life better too. Now, what charity are you supporting? Well, as some people can maybe see my T-shirt, it says support black journalists, right? The lack of still black journalists in most newsrooms is pretty appalling. What changed my life and what got me really on the right path in this business is being a member of the National Association of Black Journalists. NABJ is the largest minority journalism organization in the country. The development, the networking, job fair, internships, scholarships, what happens there has changed lives. It changed a lot of people's careers. I mean, people like you, Van, and everybody you want to think of, Roland Martin, Soledad O'Brien. It's just a number of people, Michael Wilbon, that are a part of this organization and have been able to build legacies there. And so it's on us to, again, usher in this next generation of young journalists who
I get it right now, feeling really discouraged when they look at not just what a lot of newsrooms look like, a lot of networks look like, but also we're under the under the shadow of a pandemic right now. So there's a lot of journalists who have lost their jobs. A lot of companies are downsizing. They need a reason to believe and to be in this business. And so NABJ has done so much for my career and continues to do that for others. So that's the charity that I support and the organization that has changed my life and that of many others. Well, listen, I second that, third that, and fourth that. NABJ is a beautiful organization. I've got groups I want to support as well. But what I want to say to you is just thank you for your light, for your leadership, for your courage, for your entrepreneurship, for your T-shirts and all that type of stuff. Make sure to support the sister businesses, and let's keep this conversation going. Much love to you. Thank you, Van. This is a pleasure. I got good news for you. I got bad news for you. The good news is that people are activating all around the world, all across the planet for change. That is a powerful moment. Here's the bad news. Unfortunately, this is not a one answer fixes everything situation. We're talking about systemic problems, which means it's not just one law or one person. You need 360 degrees of change to shift to get the outcome that's right. But we can get there if we keep talking, if we keep working, if we keep building. And if we do that, we can reshape America. That can be done. It's been done in the past. We can move the whole world in a better direction. So I hope that your cell phone right now is full of screenshots of these tools that we've been trying to give you to continue taking action from this virtual town hall. When the stream ends, the conversation should not end. We got to keep pushing. We got to keep going. We are in an important moment in history. And what you do is going to determine the outcome. 2020 is going to be talked about for 20 years, 100 years, maybe 1,000 years. But the future's not written. It's up to what you and I do and what you and I decide is going to happen. So I want to give a special thanks to the powerful voices that we've had, Elaine Welteroth, Killer Mike, Jamel Hill. Make sure you visit 50percentpledge.org to learn more about the power of money. Also visit my organization, reformalliance.com. We're trying to make a change. Let's be about it, not just talk about it. I'm Van Jones. Acabou. Yay. Oh.
Uau, já acabou. Oh my god. Jules. Eu vou fazer missões. Vou fazer missões. Vou querer. Causa dano ao estar em um milharal na fazenda frenética. Espera aí. Na cidade da Cordilheira. Vais para a cidade da Cordilheira então. Não, 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 não. Mas eu costumo fazer isso, é por isso que não... Onde a safe fechou. Ok. XP sobrecarregada. Eu vou levar. Só porque sim. Ah, não abri o baú.
estou-me sempre a esquecer das caixas na missão. Que é para abrir e não para destruir. Então, eu agora tenho que me matar. Ei, pera Tá bem. Ai, ressurgindo. Putz, não sei, acho que não é preciso, né? Não. Minha mosca. É sério, um jogo.
Não. Não. No. Kiki. I'm cat. No. Sí. Nada.
Uau, já ganharam. Eu ganhei XP. Materiais coletados. Distância percorrida. Dano recebido. Uau, my god. Deixa eu ver uma coisa. Dois. Já volto.
Bom dia. Hello.
Ai, chatos. São bem chatos. Ah, mano, foda. Esquece também. Oh, quem é que te chamou? Oh, nuvem. Não. Até tá vindo. Ah, não. What que é isto? What? Ah, olha que fixe. What? Oh my god. Wow.
dia. Tem roupa branca para lavar? Vou deixar lavar. Nada mandou. Sim. Ok. Onde é que está a tua toalha? Onde é que tu meteste? Deixa aí na cena. Direita. Ok, está ali. Pronto, então eu vou vestir-me. Tenho que se encher aqui o coisa com água. Ah. Eu vou pôr uns cubos de gelo dentro da água. O que é que tu achas? Ok. Opa, esta porcaria está... Deixa-me apanhar. Ok. Tem. E não é pouca. Tem. A meia, aquele está quase como ontem. Está tudo cheio. Tem, podes lá ir ver. Não pode estar fechada a conta. Se queres fazer essa casa de banho, depois ela não vem.
quê? O quê? Finalmente. Também só vou dar mal também. Não. Tanta cena, fogo, e ainda está a ver mais. Já está. Fogo. O quê? Acertei o gajo. Acertei este gajo. Oh my god.
ver. Oh, 4 eliminações seguidas. Isto é que é. Ah, outra zona. Afonso, já está vestido? Estou. Sim. Morais. Primeiro, diferentes morais. E tem armas. Ah. Ok. Onde é que está o que eu quero? Oh, eliminação. Oh, 4 seguidas. Ah, tá bem.